E aí galera, beleza? Hoje a gente vai falar sobre o posicionamento da mão direita. Finalmente vamos começar com uma aula prática. E eu queria enfatizar que é importante nessa etapa de aprendizado que quando ao executar os exercícios que eu vou passar, você mantenha a postura correta, relaxado, que para tocar bem o flamenco você tem que estar bem relaxado, senão você não consegue desenvolver velocidade. A tensão é inimiga da velocidade. Então é importante deixar bem claro isso. Fazer os exercícios, evitando posturas incorretas, corpo relaxado, lentamente, sem pressa, sem ansiedade. Vamos começar devagar para colocar as percussões nas cordas no tempo certo. Vou aproveitar e explicar. Uma coisa que você tem que entender é que o flamenco ele é basicamente composto por percussão. Se você percebeu, todos esses rasgueados, essas técnicas que a gente utiliza, baseia-se em batidas de percussão. Então, para poder tocar perfeitamente, então vamos passo a passo explicando como a gente desenvolve até chegar lá, ok? Antes de aprender o posicionamento correto da mão direita, é preciso entrar em um detalhe importante, já que a gente vai começar nossas aulas práticas, que são as unhas. Se vocês observam, aqui nos meus dedos, minha unha não é tão comprida, né? Que nem dos flamencos antigos, que tinham aquelas unhas, parecia do Zé do Caixão. Eram bem maiores, mas você vê que não é tão grande, né? Se você vê, a ponta da unha fica um pouco menos que a carne. É importante isso. Unha muito longa é muito mais fácil de quebrar, muito mais complicado para tocar. É claro que no começo, quando você é iniciante, a unha vai ser um pouco maior, porque ainda você não tem a precisão. Mas com o tempo você vai pegando precisão e você vai encurtando o tamanho das unhas. A única exceção do tamanho menor que a carne, né? Se você observar, é o do indicador, do anelar. Agora, as exceções é o polegar, que é um pouco maior e mais gasto aqui do lado dessa região. Acho que dá para perceber aqui. Faz uma curva. E do mindinho para compensar por ele ser menor. É quase um pouco maior que a carne. Só essas exceções. Primeiro, quando for posicionar a mão direita sempre tem que ficar nos rasgueios, sempre ficar atrás desse mosaico aqui do violão. O violão flamenco normalmente não se toca nessa área do violão, onde normalmente faz bossa nova, toca bossa nova, MPB, que é a parte mais macia, o som mais macio do violão. O flamenco, ele é mais metálico o som. Então a gente sempre tira do mosaico para trás. Sempre. Então, a primeira etapa é posicionar a mão corretamente. Então, você vai pegar a mão direita, flexionar o polegar levemente e colocar ele na corda aqui. E posicionar aqui. Então, na posição normal, sentado, naquelas posições que a gente já explicou nas outras aulas, simplesmente coloquei minha mão na frente, deixei a mão relaxada aqui, como se fosse levar a mão aqui, mas o certo é ficar atrás do mosaico, flexiona, olha aqui de lado, ó. Flexionado, fica mais perto, meu dedo flexionado, minha mão posicionada aqui atrás do mosaico, onde eu vou executar os rasgueios. O primeiro rasgueio que eu vou ensinar é o punteado, que é um rasgueio só com indicador. Ele é usado basicamente em todas as composições do flamenco. Ele dá continuidade na dinâmica da música, que você vai entender mais nos futuros cursos, quando você for entendendo a parte teórica do flamenco. Mas é importante que você domine essa primeira técnica. Esse aqui é o início de todo o flamenco. Então é importante você passar por essa etapa para poder aprender os restantes. Então,
Depois que você aprender a posicionar corretamente a mão, você deixa a mão levemente fechada, não é para fazer força, fechada. Coloca aqui o polegar, flexiona e você vai fazer um movimento com o dedo indicador, como se fosse quando você estudou no colégio, quando era pequeno. Provavelmente você já brincou de fazer aquelas bolinhas de papel, colocar em cima da mesa e disparar as bolinhas de papel no amigo para poder atazanar a vida dele. Então, basicamente, os rasgueados funcionam nessa tensão. Você pressiona a ponta do indicador contra o polegar, faz uma leve tensão e libera. Leve tensão e libera a tensão, deixa sair. Não é para você colocar força. Não é força, é jeito. E com o tempo você vai sentindo quanta força você tem que dar para poder soar o timbre que te agrada no violão. Então leva um tempo, lógico, para você acostumar. É um exercício. Tem que trabalhar os tendões do dedo. Não é um exercício que você está acostumado a fazer. É uma outra atividade. Então é importante que você comece devagar. Não pratique muito no início. Tem que ter uma parte de descanso para você não ter tendinite e interromper a sua prática. Então, primeiro você tem que desenvolver a musculatura da mão. Você tem que preparar a mão para tocar flamenco. É mole? Então, no começo você tem que preparar, senão você vai ter lesão na mão. Então, é importante também que antes de fazer o curso, antes de praticar os exercícios, fazer o alongamento das mãos. Não vou entrar em detalhes sobre o alongamento, mas você consegue achar na internet várias sugestões de alongamento dos braços e das mãos. É importante alongar os braços, as costas também, tá bom? Então, voltando. Então, você vai usar esse movimento de tensão para liberar a cinética, a energia para as cordas. Então, é importante que não é para você, coloca na posição que eu te expliquei, atrás do mosaico, e libera a energia da tensão que você pressionar com o indicador. Então, o que é importante aqui? Não afunda o dedo, não precisa afundar o dedo nas cordas, é para passar meio que tangenciando as cordas. Você percebe também que às vezes meus outros dedos vão junto, né? Mas eu não estou tocando com eles, né? É a própria força da mão que leva os outros tendões também. Então é normal, né? Você não vai fazer isso, não precisa. Deixa a mão ir relaxada, sempre a mão relaxada, ó. Certo? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, usando essa técnica, vai ser com o metrônomo e passo a passo para você desenvolver, ok? Para entender como funciona a rítmica do flamenco, tem um segredo que eu vou ensinar para vocês. Primeiro, além do posicionamento correto, é importante vocês entenderem que eu falei no início, o flamenco é um ritmo percussivo. Então o segredinho que muitos ciganos usam é você se concentrar na mão direita. Ah, é óbvio, né? Tem que trabalhar na mão direita. Sim, aqui o flamenco, a diferença do flamenco para as outras modalidades do violão é a mão direita. Então, para você focar na mão direita, você vai abafar as cordas do violão. Abafando as cordas, você vai ouvir melhor o tempo da percussão, aonde você está encaixando a percussão e fazer que você concentre na mão direita. Então você acaba esquecendo a esquerda, trabalha mais com a direita e depois, quando tiver mais o domínio, aí sim vamos desenvolver a mão esquerda junto com a direita. Porque o principal agora é vocês entenderem a mão direita, a mão esquerda, o básico do violão clássico, um popular, você já tem um básico da mão esquerda. Agora vamos desenvolver a direita. Vou ensinar o exercício, vai ser com o metrônomo. Espero que vocês tenham o metrônomo na mão, como a gente combinou. Posicione primeiro correta a mão. Estou com o metrônomo ligado a 60 batidas por minuto. Então, abafa as cordas. E o exercício
você vai colocar uma percussão a cada batida no metrônomo. É a primeira fase do exercício. Você vai praticar no início uns 2 minutos, com descanso de 1 minuto e 3 séries de 2 minutos no começo. Ok? Então o exercício é o seguinte. Encaixar no tempo. Prestar atenção na postura. Está relaxado. Dá atenção suficiente na mão. A próxima fase, após que você já treinou bastante, 3 séries de 2 minutos, com intervalo de 1 minuto, dominou, depois de um tempo praticando, pratica essas 3 séries de 2 minutos no começo de uma prática que você tem, porque você vai praticar seu repertório, né? Vai praticar a sua mão esquerda, e no meio dessa prática, coloca essa série de exercícios, 3 séries de 2 minutos no começo e no fim da prática, para você relaxar bem a mão, alonga antes depois, e alonga depois, não se esqueçam. A primeira fase foi essa. A continuação dessa fase é colocar os contratempos, que funciona na música flamenca. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui rápido, não precisa mostrar os acordes, só para vocês entenderem que eu estou falando o que é capaz de se fazer só com o ponteado. Então você está aqui, ó. Só o ponteado, ó. Interessante, né? Então eles dão, ó, essa é a dinâmica, ó. Viu como é que ele dá uma fluidez na música? Não fica só. Então, coloca 60 batidas por minuto. Você vai encaixar no tempo e depois dar o contratempo na metade. Vou fazer aqui para vocês entenderem o que eu estou falando. E você pode alternar para você treinar o tempo. Porque é importante agora que você domine o tempo. Então, entenderam? É importante, quando você estiver fazendo o contratempo, que você não leve a mão junto. Isso aqui é errado, isso aqui não é para fazer. O correto é a mão fixa, tensão e volta. Tensão e volta. No começo não precisa tocar, não se toca todas as cordas quando estiver subindo. Não é para tocar todas as cordas. Às vezes vai sair todas, às vezes não tem problema no começo, tá? Então a questão é você fazer no tempo correto e tentar pegar desde a primeira, mas às vezes você não conseguir pegar da segunda corda para cima, não tem problema. Mas a questão é você encaixar aqui, ó. Fazer um micro movimento, pode até ser um pouquinho, mas nada de jogar a mão, não. Bem, falamos do ponteado,
de como fazer o contratempo. Agora vamos passar por um dos rasgueios mais conhecidos e que o flamenco todo apresenta essa técnica. É importante dominar essa técnica, ter controle. Não adianta você tocar flamenco razoavelmente se você não tem um rasgueio razoável. Execute com calma, relaxado, mão, posição correta, costas, braço, relaxado, ok? Então como se executa esse rasgueio? A posição é igual do outro. Só que a diferença é que você vai ter que tensionar cada dedo, que é o anelar, médio e indicador. Então, anelar, médio, indicador. Anelar, médio, indicador. Anelar, médio, indicador. Anelar, médio, indicador. É normal o mindinho acompanhar o anelar. Por causa do ligamento aqui, eles passam muito perto, muito próximos aqui. E é difícil você colocar só o anelar. Não tem problema, tá? Então, anelar, médio, indicador. É importante fazer no tempo. Então, vou colocar o metrônomo, mas vocês entenderam, ó. É o mesmo princípio do rasgueio com o indicador. Só que a gente vai posicionar aqui a mão fechada levemente, relaxada, e vai tirar aqui, ó. Você vê que meus dedos estão escondidos aqui, ó, no polegar, ó. Vou tirar o dedinho da frente, mas ó, e volta, ó. É o mesmo princípio aqui, ó. Agora vamos com o metrônomo. Coloquei o metrônomo a 80 batidas por minuto e vamos praticar o rasgueado. Então você vai soltar a tensão em cada batida do metrônomo, encaixar perfeitamente, tá? 1, 2, 3. Fazer a mesma quantidade de tempo que o outro exercício. 3 séries de 2 minutos. Pode fazer no intervalo entre o exercício de ponteado. Depois que você fizer ponteado, qualquer outro exercício, coloca o rasgueio depois, para você não cansar muito a mão. Que antes você vai estar fazendo um e depois partir logo para o outro. No início, não aconselho, porque vai cansar muito a mão, pode dar tendinite. Então vamos desenvolver direito, relaxando a mão, tá? É importante. Então, já vimos o ponteado, já vimos o rasgueio de 3 dedos, né? Rasgueio de 3 dedos. E vou falar de algumas variações. Tem uma variação que é o rasgueio de 4 dedos. Normalmente não é tão utilizado como antigamente, porém o Paco de Lucía usava em algumas músicas. Ele usa mais de 3 dedos, mas às vezes ele usa de 4 dedos. Eu também, às vezes eu uso de 4 dedos, é uma opção, tá? Mas se quiser aprender, ele existe e trabalha mais o mindinho, que é o mais difícil você acostumar. Basicamente, continue o mesmo exercício com essa variação, mas colocando um toque a mais, seria 4 tempos, que seria importante prestar atenção em todos os exercícios, o timbre que você está percutindo. Você vai ter uma ideia se está tirando a técnica corretamente ou não. Então, opção para vocês. Pode tirar o rasgueio de 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. E quem quiser ter outra opção também,
Uma variante é o de 4 dedos, que você pode treinar. É um pouco mais difícil, leva um pouco mais de tempo, mas interessante é porque você trabalha a musculatura também do dedo mindinho. E é por isso que eu tenho a unha um pouco maior aqui, para poder fazer o rasgueio de 4 dedos. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Então, esse próximo rasgueio é o rasgueio contínuo. Porque por mais que você treine o rasgueio de 3 tempos, por exemplo, por mais veloz que você fique, você não vai conseguir fazer o rasgueio contínuo por causa do tempo que leva para você liberar energia, voltar e soltar de novo. Quando o tempo estiver muito rápido, você não consegue fazer esse movimento continuamente, sem quebrar o ritmo. Então essa é a importância do rasgueio contínuo. O rasgueio contínuo, você vai fazer o rasgueio e na volta você vai dar um toque, como se fosse do contratempo do ponteado. Olha o ritmo, ó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. É importante você fazer sempre no tempo, porque qualquer um consegue. Você tem que praticar para ter um controle e no tempo e conseguir fazer isso no tempo. Tá vendo? Você consegue manter contínuo, entendeu? Então, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 com metrônomo. 1, 2, 3, 4. 2, 3, 4. É claro, todos os exercícios que a gente está fazendo, com o tempo você vai aumentando o metrônomo. Se você domina já essa velocidade, fica mais rápido. Então, vai aumentando. E aí, pessoal? Legal, né? Então, é importante é que você faça no tempo. Não precisa estar rápido. Eu levei um tempo para dominar, para chegar nessas velocidades que vocês viram nos vídeos. Mas foi praticando o tempo corretamente, do jeito que eu estou explicando aqui para vocês. É só praticar desse jeito e aumentando o tempo. Não precisa estar naquela velocidade ainda para você tocar as músicas. Mas na próxima aula eu vou dar variações de exercícios para a gente combinar os rasgueios e falar sobre um outro rasgueio, que é o abanico, que vai ser o próximo assunto que a gente vai tratar, né? Legal? Até a próxima aula, hein?